Olá, bem-vindos a mais um Política em Pauta. Hoje iremos discutir privatização de estatais. Aqui comigo temos Matheus Teles, Beatriz Abrantes, Carlos Oliveira e Arthur Gutierrez. Primeira pergunta para você, Arthur. Você é favorável ou contra privatizações das estatais? Olha, geralmente eu me posiciono contra privatizações de estatais, principalmente quando é uma estatal que tem algum setor estratégico para o nosso país, como por exemplo a Petrobras, mas tem alguns casos bem específicos que eu sou a favor. Por exemplo, o Correio, eu sou favorável a essa privatização por alguns motivos, e outros casos eu sou contra. Principalmente eu sou contra a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Federal. Mas assim, por exemplo, se diz que é contra a privatização da Petrobras, mas a própria Petrobras, ela apresenta algumas contraditoriedades. Por exemplo, no ano de 2014, ela deu um prejuízo de 21 bilhões e um prejuízo de 2015 de 39 bilhões. Isso por causa da questão de receber propina, de empreiteiras, outras coisas assim, para favorecer políticos em algumas obras. Então, tendo essa visão, você, Beatriz, ainda assim, você é contra a privatização ou favorável? Eu também me considero contra, junto com o Arthur. Mas eu acho que tem uma questão quando você fala dentro de corrupção, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que... Eu vou dar um exemplo aqui muito simplório, mas é que eu acho que pega a parte pelo todo, sabe? De uma certa forma, é a mesma coisa quando você estivesse numa sala de aula, tem 2, 3 menininhos que ficam fazendo bagunça na sala de aula e a professora vira e fala: ah, porque eles estão fazendo bagunça na sala de aula e ninguém vai pro recreio. Eu acho que quando a gente usa a argumentação da corrupção dentro das estatais, é mais ou menos a mesma coisa. Porque existem algumas pessoas que não sabem realmente utilizar aquele benefício, utilizar aquela situação, aquele patrimônio que, uma certa forma, que uma estatal te dá. Você simplesmente pega e fala: ah, como tá tendo corrupção, agora a gente vai entregar isso pra mão da privatização, não faz sentido, porque as pessoas usam isso simplesmente por conta do poderio político que elas irão ter, simplesmente esquecendo de como isso pode ser um benefício não só para a própria população, mas para o próprio governo, porque a quantidade de dinheiro que a Petrobras trouxe ao longo de décadas, ao longo da história, foi absurda. De uma certa forma, é a empresa mais importante que a gente tem como um reconhecimento do nosso país. Então, entregar a Petrobras, de uma certa forma, é abrir mão de muita coisa que a gente construiu. Mas assim... eu posso só complementar a fala dela em questão da corrupção. A corrupção, infelizmente, existe em todo o setor público, ok? O quanto tem de juiz que aceita cobrar sentença, o quanto tem de auditor da Receita Federal que faz vista grossa para quem está sonegando imposto. Então, você privatizar as estatais, você não vai acabar com a corrupção do setor público, entendeu? Eu acho que quem fala que quer privatizar a estatal por causa da corrupção, tá, você vai, legal, mas e o resto da corrupção no país? Exatamente. No Congresso, ela rola solta a corrupção. E quando para você fazer esse processo de privatização, será que não vai ter corrupção no próprio processo de privatização? Quem vai ser a família que vai se beneficiar com essa privatização? Porque não é todo brasileiro que vai poder participar do processo de você investir nisso, porque não é todo brasileiro que tem essa condição, entendeu? Tem um exemplo que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. O ex-prefeito João Dória, ele queria fazer uma parceria com uma empresa de iluminação, a Ilume, se eu não me engano, e teve um problema lá, teve todo um problema por conta de valores, etc. No final, né, ouviram gravações da diretora dessa empresa falando de esquemas, dinheiro, etc. E no final acabou perdendo o direito de cuidar da iluminação, que cuidaria, se eu não me engano, durante uns 20 anos aqui na capital. Mas assim, vocês falam sobre a questão da corrupção, que você pode combatê-las em vários âmbitos e tal, mas eu ainda tenho vontade de reforçar aqui a questão do prejuízo que isso dá para a empresa. Por exemplo, o Estado ele é considerado um pouco ineficiente para a administração. E aí é por isso que causa esse prejuízo total. Você, Carlos, por exemplo, você acha que a empresa deveria ser totalmente pública, totalmente privada? Com tudo que a gente discutiu aqui, o que você pensa sobre isso? Sinceramente, Bruno, eu vou pegar a fala da minha parceira aqui, Beatriz. Concordo com ela quando ela fala que não é por causa do erro de um que todos têm que pagar. A Petrobras e outras grandes empresas do Brasil levam um grande prejuízo atualmente por causa dos seus governantes. As pessoas que trabalham no setor público, os governantes do país que não conseguem administrar essa empresa, acabam levando prejuízo. Agora,
privatizar tudo, deixar que empresas de fora venham aqui e tomem o nosso patrimônio, acho que não é a melhor solução. Acho que algumas concessões, parcerias público-privadas pode ser a melhor solução, claro, quando bem governadas, quando bem administradas, porque se há corrupção, vai dar ruim de novo. E eu acho, só para complementando um pouco dessa história que a gente está conversando, então, acho que todo mundo aqui meio que se considera contra a privatização, mas o Carlos colocou um ponto legal que talvez em alguns momentos seja a ponto de ter uma mediação, um intermédio entre o que seria o público e o privado, mas acho que também é importante ressaltar que em alguns casos a gente também já teve empresas que acabaram tendo resultado muito melhor quando foram privatizadas, que é o caso da Telebrás. Acho que todo mundo aqui já é ciente disso, né, dos resultados que elas acabaram dando, que foi não só melhor para a população, mas melhor até para a própria economia brasileira. E acho que é importante a gente analisar caso a caso, porque a gente pode falar tudo é ruim, tudo é bom, mas essa generalização, ela nunca vai trazer, né? Essa generalização dificilmente vai trazer alguma pontuação que seja realmente benéfica para todo mundo. Então acho que é muito importante a gente ter um olhar cauteloso para cima de cada situação, para cada empresa, para cada tipo de corrupção. Então, muito se discutir. Mas outro ponto que eu quero levantar também aqui para vocês debaterem é a questão do monopólio. Se você tem uma empresa que só ela produz aquilo, que no caso, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, ela monopoliza a produção de petróleo aqui no Brasil. Isso incha o preço das coisas e torna o mercado menos competitivo. O que você pensa sobre isso, Matheus? Olha, por esse lado de falta de competitividade, é um pouco prejudicial. Acho que seria até interessante termos outras empresas para abrir concorrências, etc. Mas também tem esse problema de fazer, né, perder todo o território, assim, né, toda coisa assim do Brasil, por conta de, né, sermos uma empresa, assim, né, toda a história da Petrobras que temos. Eu acho que fazer como acho que acontece nos Estados Unidos, temos muitas empresas que exploram o petróleo, né? Muitas empresas que possuem o direito, assim, existem N postos de gasolina, por exemplo, e eu acho que não sei se seria uma boa solução, né? Portanto, há pontos positivos e negativos dentro dessa história. Mas por que não seria uma boa solução? Eu acredito que fazer essa coisa de abrir muito mercado faria com que, o nacionalismo, assim, a coisa da Petrobras cairia um pouco, assim. Perderia muito da história, de toda a coisa, assim. Enfraqueceria muito nós. A Petrobras, assim, a coisa do nacional, assim, muito do estrangeiro, assim, ganharia uma força enorme, o que acaba, às vezes, não sendo muito bom. Posso até entrar um pouco? Não, fala você primeiro. Obrigada. Assim, ele falou do monopólio, vocês estão comentando monopólio. Realmente, existe esse monopólio, mas por isso que eu falei, por exemplo, do Correio, que até eu acho que seria uma boa ideia privatizar. Mas, por exemplo, a questão da Petrobras, do petróleo, eu não entendo isso. Por que a gente não pode ficar com se o petróleo é de todo mundo, porque o petróleo está no território brasileiro, ele pertence a todo mundo, por que não pode ter um monopólio do Estado? Porque o que pertence ao Estado pertence à população. Então, vai ser um monopólio da população total, de todo mundo. Por que você quer entregar isso para uma empresa privada e muitas vezes estrangeira? Entendeu? A maioria das vezes é estrangeira. A maioria das vezes estrangeira. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que às vezes é bom sim, é estratégico para o Estado brasileiro ter um monopólio de algumas coisas. E falando um pouco de monopólio, eu acho que é até interessante a gente entrar um pouquinho na questão de como a Petrobras, na década de 90, o próprio governo, né, ele abriu espaço para que viessem empresas internacionais, né, empresas do exterior de petróleo para virem concorrer com o Brasil. Hoje em dia a gente tem a Shell, tem a Ali e por aí vai. Outras empresas que podem concorrer dentro do mercado da Petrobras. Quando a gente teve essa abertura, que a gente acabou cedendo, a própria Petrobras começou a ter uma produção maior por conta da própria concorrência, onde ela teve que passar a investir em tecnologia para ela começar a competir com o mercado internacional. E, se não me engano, eu tenho até aqui o dadinho falando aqui, ó, produção de petróleo no Brasil aumentou 206,47% nesse período. Sim, além disso, importante. Rendendo mais ainda ao país, emprego e, tipo, exemplo, caso não tivesse acontecido essa crise na Petrobras, por culpa dos governantes, ainda estaríamos assim, com a Petrobras rendendo muito mais e todo mundo gostando de ter uma estatal. Ninguém ia querer privatizar a Petrobras e outras empresas, pô. O que acontece é que os governantes e quem fica no poder não tá fazendo bem esse papel. Então, e tem só outra coisa, você falou, desculpa interromper, você falou também do monopólio, e assim, é interessante isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo,
de que recentemente teve um monte de empresas de passagens aéreas que elas se uniram, essas empresas, e começaram a cobrar taxas abusivas. Por que isso não vai acontecer quando a gente privatizar as coisas? Por que as empresas não vão poder se unir para cobrar essas taxas abusivas, entendeu? Por que não vai ter um monopólio também na iniciativa privada ferrando o consumidor no final? Exatamente. Entendi. Bom, enfim, o nosso Política em Pauta chega ao seu fim. Esperamos você no nosso próximo programa e até o próximo.